O Irã é o mesmo que a Pérsia, que eram os Aquemênidas, mas então eles se tornaram Parchá, também conhecido como o Império Arsácida, que foi então substituído pelos Sassânidas, que eram meio que persas novamente. Nomes históricos podem ser confusos. Como vocês gostaram do vídeo sobre os antigos nomes dos países europeus, aqui está a mesma coisa, mas para a Ásia. Entendendo quais nomes os antigos países asiáticos costumavam ter, como eles os obtiveram, o que significavam e por que acabaram mudando. Vamos entrar direto neles, começando com o que está na miniatura. Temos o país que hoje conhecemos como Irã, que já foi chamado de Pérsia e muito tempo atrás de Pártia. Pártia era uma região histórica localizada no nordeste do Irã, correspondendo aproximadamente à moderna região de Khorasan. Pertenceu a muitos impérios ao longo da história. O Império Mediano, o Império de Alexandre, o Grande, o Império Seleucida, até que se separou deste último e se tornou seu próprio reino persa. E depois, império também, conhecido como o Império Arsácida, em homenagem a um de seus governantes e dinastia governante. Este se estendeu pela área que hoje chamamos de Irã, de 247 a.C. a 224 d.C. O nome Pártia é derivado da antiga palavra persa Partava, que era no idioma parta, um autodesignador significando dos partos e do povo iraniano. O Império Parta caiu em 224 d.C., quando foi substituído pelo Império Sassânida, levando ao declínio do uso do nome Pártia. E assim, Pérsia começou a ser usada um pouco mais em comparação. É um termo que se origina da antiga região de Persis, também conhecida como Parsa, localizada no sudoeste do Irã. O nome Pérsia é potencialmente mais antigo que Pártia, apenas não foi usado para a região por um tempo, e vem do termo grego Persish, que por sua vez é derivado do antigo persa Parsa. A região era a terra natal dos persas, um povo iraniano que, na verdade, estabeleceu o ainda mais antigo Império Aquemênida, também nomeado após um governante no século VI a.C. O nome Pérsia então começou a ser usado pelos países ocidentais para se referir ao Planalto iraniano e seus muitos impérios ao longo dos séculos. Irã é o nome moderno do país antes conhecido como Pérsia, com a mudança ocorrendo a seu pedido em 1935, mas já havia sido usado por séculos pelo seu próprio povo. Deriva da palavra Arianum, que significa terra dos arianos em persa médio. Agora, vamos dar uma olhada em outro exemplo e entender como essa parte da Ásia passou de ser conhecida como Fenícia para Líbano. Fenícia era uma antiga civilização localizada ao longo da costa oriental do Mar Mediterrâneo, principalmente na região do atual Líbano, embora se estendesse um pouco para seus vizinhos modernos também, especialmente ao longo da costa do Mediterrâneo. Eles também colonizaram basicamente todo o Mediterrâneo, norte da África, Península Ibérica, Grécia, sul da Itália, entre outros, sendo renomados navegadores e comerciantes. E de fato, restos de suas colônias e postos comerciais ainda podem ser encontrados em todos esses lugares que acabei de mencionar. O nome Fenícia deriva da palavra grega Fenik, que significa terra do roxo, uma referência ao famoso corante roxo produzido pelos fenícios a partir do caracol murex, que, a propósito, eu não sabia que até muito recentemente era a única maneira que podíamos fazer a cor roxa. A civilização fenícia entrou em declínio após as conquistas de Alexandre o Grande no século IV a.C., levando ao desaparecimento gradual do nome. Líbano é o nome moderno para a região que era uma vez habitada pelos fenícios. O nome origina-se do nome de uma montanha local, de uma raiz fenícia, Leban, que significa branco, aparentemente por seus picos cobertos de neve. Seu nome é mencionado em muitos textos da Idade do Bronze, no Épico de Gilgamesh e até mesmo na Bíblia hebraica. Tornou-se um termo geral para a região quando o Império Otomano a conquistou e passou por uma reforma na administração territorial em 1861, escolhendo o nome para ela. O Líbano moderno foi criado em 1920 como um estado fantoche da França. Depois ganhou independência em 1943 e eles mantiveram esse mesmo nome de Líbano. Em seguida,
viajamos para o Sudeste Asiático para entender como o que é hoje o Vietnã, ou pelo menos parte dele, era uma vez chamado de Champa. Champa não era o mesmo que o moderno país do Vietnã. Na verdade, não era de fato um país, mas ocupava praticamente a mesma região, como o sul do Vietnã faz hoje, e foi conhecido assim por um tempo. Sen Ampa era um conjunto de polidades independentes que se distribuíam pela costa do que hoje é o centro e sul do Vietnã, a partir do século II DI. Sen até 1832, muito tarde, com mais de 1.500 anos de existência. O nome Champa é derivado da palavra sânscrita Kampa, que se refere a um tipo de árvore florífera. O povo Chan era conhecido por seu comércio marítimo, de modo similar aos fenícios. O declínio de Champa começou no século XV devido às suas guerras contínuas com o reino vietnamita Dai Viet, outro predecessor, e talvez um predecessor mais preciso para o Vietnã como um todo, levando à sua eventual anexação e assimilação de seu povo. Vietnã é o nome moderno do país que agora engloba o território outrora detido por Champa. O nome Vietnã é uma variação de Nam Viet, que era o nome de outro antigo reino que existiu de 204 a 111 a.C. Viet é o nome de um grupo étnico e Nam significa sul. Então, Vietnã pode ser traduzido como a terra do sul dos Viet, ou terra dos Viet do sul. O nome foi oficialmente adotado em 1804 pelo imperador Jialong, para enfatizar a continuidade com o antigo reino e para afirmar a independência da influência chinesa. Então aqui entendemos como vários nomes foram usados até o ponto em que o moderno foi implementado, enquanto alguns dos antigos estavam relacionados e impactaram a escolha do moderno. Mudando para uma alteração mais recente, temos a mudança de Siam para a Tailândia. A propósito, o reino de Siam tinha uma das bandeiras mais legais de todas, com este tipo de conjunto de quadros em vermelho, branco e azul, e o realmente legal elefante branco em ouro. Eles mudaram porque queriam parecer mais ocidentalizados, eu acho. Um grande erro, na minha opinião. Mas enfim, os nomes. Uma situação semelhante à do Irã-Pérsia aconteceu aqui. Siam era o nome usado pelos ocidentais para se referir ao reino localizado na área da atual Tailândia. Curiosamente, Siam também foi um dos poucos reinos nativos na Ásia e no mundo a evitar a colonização europeia, acolher assentamentos europeus, comércio, influência, mas nunca tendo que abrir mão de sua total soberania. Acredita-se que o nome Siam seja derivado da palavra sânscrita Siama, que significa escuro ou marrom, possivelmente referindo-se à cor da pele dos nativos. O termo era usado por estrangeiros, enquanto os locais se referiam ao seu país como Muya Wang Thai. Em 1939, como parte de um movimento patriótico, o governo mudou oficialmente o nome do país para Tailândia, que significa terra do povo tailandês, para refletir sua independência e herança nativa, se quiser, se afastando da maneira como eram conhecidos pelos estrangeiros e entendendo como a mudança geralmente acontece quando os locais querem mudar o nome de como eram conhecidos pelos europeus ou pelos colonizadores para o que sempre usaram por conta própria. É importante para entender o próximo exemplo do Sri Lanka, que era conhecido pelos europeus como Ceilão. O nome Ceilão é derivado do português Ceilão, que por sua vez vem do antigo persa Ceilan, finalmente do sânscrito nativo Simala. Os portugueses adotaram esse nome durante sua presença colonial no século XVI e foi posteriormente usado pelos holandeses e britânicos durante seus respectivos períodos de controle sobre a ilha. Os britânicos formalizaram Ceilão como o nome oficial durante seu domínio colonial. Após ganhar independência em 1941, o país manteve o nome inicialmente, no entanto, em 1972, quando a nação se tornou uma república, mudou oficialmente seu nome para Sri Lanka para se afastar de seu passado colonial. Sri é um honorífico em sânscrito, que significa resplandecente. E Lanka é o nome tradicional da ilha, então Sri Lanka se traduziria para a ilha resplandecente. Então chegamos a Myanmar, ou como você ainda pode conhecê-lo, Burma. O nome Burma deriva da palavra birmanesa Bamar, referente ao principal grupo étnico do país. Os britânicos adotaram este termo durante seu domínio colonial
iniciado no século XIX e permaneceu como o nome oficial do país quando conquistaram a independência em 1948. No entanto, em 1989, quando os militares assumiram o poder, eles mudaram o nome oficial em inglês do país para Myanmar, que é uma versão mais formal de Bamar na língua birmanesa. Essa mudança visava representar melhor a diversidade étnica do país e se afastar da nomenclatura da era colonial. Parece que Burma se referia mais a um grupo étnico específico e Myanmar é uma maneira de unir todos eles. Contudo, alguns países e grupos políticos ainda usam Burma, frequentemente como uma declaração política e sua aversão ao regime atual. Voltando à influência portuguesa no antigo nome do Sri Lanka, que era Ceilão, temos outro exemplo com o nome de Taiwan, que costumava ser Formosa. Formosa era o nome dado à ilha de Taiwan pelos marinheiros portugueses que chegaram no século XVI. Ao avistar a ilha, eles a nomearam Ilha Formosa, significando Ilha Bonita, e o nome foi usado pelos ocidentais durante períodos de contato e influência europeia. No entanto, o povo indígena já se referia à ilha como Taiwan, que evoluiu para Taiwan, trazendo-nos uma semelhança mais uma vez com o caso do Irã, e mostrando-nos como muitas vezes as mudanças recentes de nome são simplesmente um retorno a um nome pré-colonial. Depois que a dinastia Qing anexou a ilha no final do século XVII, Taiwan tornou-se o nome oficial. O nome Formosa caiu em desuso após a Segunda Guerra Mundial, quando o Japão cedeu o controle da ilha, e Taiwan apenas se tornou o nome reconhecido internacionalmente. Mas quando você olha para alguns mapas antigos, ainda está lá. No oeste, temos um caso interessante com o Iêmen. Antes de se unificar no final do século XX, o Iêmen era uma série de reinos locais e protetorados coloniais. Um deles era o Protetorado de Aden, que era um dos antigos nomes lá. Aden é uma cidade portuária no Iêmen. É de origem antiga, possivelmente derivada da palavra acadiana Edino, que significa planície ou paraíso. Os britânicos estabeleceram a colônia de Aden em 1937, que incluía a cidade e arredores imediatos. Então escolheram esse nome para todo o protetorado. Em 1967, após uma longa luta anticolonial, os britânicos se retiraram e a área passou a ser conhecida como República Popular do Iêmen do Sul, unindo-se então ao norte e simplesmente se tornando o Iêmen. Iêmen em si, a palavra, vem do termo árabe Yun, que significa abençoado ou afortunado, algo que a região realmente não tem sido nos últimos anos. E outro nome antigo próximo que você provavelmente aprendeu no ensino fundamental ou médio é Mesopotâmia. Embora a antiga entidade da Mesopotâmia existisse em muitas áreas do Oriente Médio, sendo um berço da civilização, ela coincide principalmente com as fronteiras modernas do Iraque de hoje. A Mesopotâmia é uma região histórica situada entre os rios Tigre e Eufrates, correspondendo ao Iraque moderno e também partes da Síria, Turquia e mais alguns ao redor. O nome vem do exato mesmo termo em grego antigo, Mesopotâmia, que significa entre rios. O termo foi usado pelos gregos e romanos, mas caiu em desuso com o surgimento dos impérios islâmicos no século VII, com outros termos mais locais sendo usados juntos, para se referir a essas regiões dentro dos vastos impérios aos quais pertenciam, um após o outro. O moderno Estado-nação do Iraque foi estabelecido apenas em 1920 sob mandato britânico, após a dissolução do Império Otomano. Acredita-se que o nome Iraque seja derivado da antiga cidade suméria de Uruk, Erech na Bíblia, refletindo as profundas raízes históricas da região. O termo não era muito usado antes do século XX, mas como podemos notar, sua origem é bastante histórica. E nas proximidades, houve outra mudança, pequena, mas ainda significativa, a da Transjordânia, que se tornou apenas Jordânia. Transjordânia era o território a leste do Rio Jordão, controlado pelos britânicos após a Primeira Guerra Mundial. O nome vem do latim trans, que significa através, e Jordânia se referindo ao rio, então através do Rio Jordão. Em 1921, o Emirado da Transjordânia foi estabelecido sob supervisão britânica, não sendo independente, mas uma espécie de passo intermediário para isso. E eles mantiveram o nome. Mas, ao ganhar total independência em 1946,
foram renomeados para o reino Hashemita da Jordânia, simplificando o nome, mas ainda enfatizando sua conexão com o histórico e culturalmente significativo Rio Jordão. Talvez eles tenham mudado para se distinguir também um pouco do passado colonial, mas acho que o ponto aqui era apenas simplificar o nome do país. E então, esses são nomes antigos de cerca de 10 países asiáticos, o que eram, como foram implementados, o que significavam e como vieram a mudar para as versões modernas que conhecemos desses países hoje, bem como os significados e a etimologia desses nomes também. Você conhece outros nomes antigos, seja na Ásia ou em outros continentes? Deixe-me saber nos comentários. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Lembre-se de curtir e se inscrever. Eu sei que é um pouco chato pedir, mas realmente ajuda no desempenho do vídeo. Agradeço imensamente aos meus patrocinadores por seu apoio direto. Ao se juntar à nossa comunidade no Patreon, você obtém benefícios. Acima de tudo, você apoia o canal, o que realmente aprecio. Se não puder me apoiar lá, sem problemas, assistir a este vídeo já é uma grande contribuição. De qualquer forma, até a próxima para mais conhecimentos gerais.